Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma das profecias mais impressionantes e detalhadas de toda a Bíblia. Uma revelação que Deus deu a um rei pagão há mais de 2.600 anos e que traçou o futuro do nosso mundo com uma precisão assustadora. Estamos falando do sonho da estátua de Nabucodonosor, registrado no livro de Daniel, capítulo 2. Um sonho que mapeou o curso da história humana, desde o poderoso império da Babilônia até os dias em que vivemos hoje. E o mais incrível, estamos vivendo na última parte dessa profecia. Fique comigo, porque entender esse sonho é entender o plano de Deus para a história e o nosso lugar nela. Tudo começa por volta do ano 600 a.C., no coração do maior império da época, a Babilônia. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, tem um sonho que o deixa profundamente perturbado. Ele acorda com uma sensação de pavor, uma angústia que ele não consegue explicar. Ele sabe que viu algo monumental, algo que mudaria tudo, mas, ao acordar, os detalhes do sonho sumiram de sua mente. Ele só lembrava da emoção, do medo. A Bíblia diz que o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Desesperado, ele convoca todos os seus sábios, os magos, astrólogos, encantadores e caldeus. A ordem do rei é absurda e sem precedentes. Ele não quer apenas a interpretação, ele exige que primeiro lhe contem o sonho que ele mesmo esqueceu. Obviamente, eles não conseguem. Eles dizem ao rei: não há homem sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. O que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. A resposta deles deixa Nabucodonosor furioso. Ele se sente enganado e traído pelos conselheiros em quem tanto confiava. Em um acesso de raiva, ele decreta a morte de todos os sábios da Babilônia. E nessa lista de condenados à morte estava um jovem judeu, levado como cativo de Jerusalém, chamado Daniel. Quando Daniel fica sabendo do decreto de morte, ele não entra em pânico. Ele age com fé e sabedoria. Ele vai até o oficial do rei e pede um pouco de tempo, prometendo que daria ao rei a resposta que ele tanto buscava. Depois disso, Daniel corre para casa e se reúne com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles fazem a única coisa que poderia resolver aquela situação impossível. Eles oram. Eles buscam a misericórdia do Deus do céu, pedindo que o segredo fosse revelado para que não morressem junto com os outros sábios. E naquela mesma noite, Deus responde. Em uma visão, o Senhor revela a Daniel não só o sonho de Nabucodonosor, mas também a sua poderosa interpretação. A primeira coisa que Daniel faz não é correr para o palácio, mas sim louvar a Deus. Ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel entendeu que o que ele estava prestes a revelar não era sobre ele, mas sobre a soberania de Deus sobre a história. Então, Daniel é levado à presença do rei. Nabucodonosor, ainda ansioso, pergunta: podes tu dizer-me o sonho que tive e a sua interpretação? E a resposta de Daniel é uma aula de humildade e ousadia. Ele diz: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Com essa introdução, Daniel deixa claro que a revelação não vem de poder humano, mas do próprio Deus. E então ele começa a descrever a visão. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era enorme e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
Imagine a cena, o rei ouvindo, palavra por palavra, o sonho que havia saído de sua mente, o medo e a admiração tomando conta dele. Agora, preste muita atenção nos detalhes, porque cada parte dessa estátua representa um grande império mundial, e a história já confirmou cada um deles. A cabeça da estátua era de ouro fino. Daniel olha diretamente para o rei e diz: Tu, ó rei, és rei de reis. Tu és a cabeça de ouro. O ouro, o metal mais precioso, representava perfeitamente o Império Babilônico de Nabucodonosor. Era o império mais rico, mais glorioso e absoluto. Suas muralhas impenetráveis, seus famosos jardins suspensos, seus templos revestidos de ouro, tudo gritava poder e esplendor. Mas Daniel também avisa que esse reino não duraria para sempre. O Império Babilônico reinou absoluto até o ano 539 a.C., quando foi conquistado. Logo abaixo da cabeça de ouro vinha o peito e os braços de prata. Daniel explica: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. A prata, um metal valioso, mas inferior ao ouro, representa o Império Medo-Persa. Este império, fundado por Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia. O fato de serem dois braços é profeticamente perfeito, pois o império era uma aliança entre duas nações, os medos e os persas. Embora vasto e poderoso, não tinha o mesmo esplendor centralizado da Babilônia. Era um reino mais burocrático, com uma organização diferente. Eles dominaram o mundo conhecido de 539 a.C. até 331 a.C. Continuando a descer na estátua, chegamos ao ventre e às coxas de bronze. E Daniel profetiza: E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Esse é o Império Grego, liderado pelo jovem e brilhante Alexandre, o Grande. O bronze era o metal usado nas armaduras e armas do exército grego, simbolizando sua força militar e sua incrível velocidade de conquista. Em pouco mais de 10 anos, Alexandre conquistou o Império Persa e expandiu seu domínio da Grécia até a Índia. Ele não apenas conquistou militarmente, mas espalhou a cultura e a língua grega por todo o mundo, um processo chamado helenização, que séculos depois preparou o caminho para a rápida propagação do Evangelho. O domínio grego durou de 331 a.C. até 168 a.C. Depois do bronze, vêm as pernas de ferro. Aqui a profecia se torna ainda mais intensa. Daniel diz: E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, assim ele fará em pedaços e esmiuçará a todos estes. O ferro representa o Império Romano. Nenhum império foi tão duradouro, disciplinado e brutal. A força de Roma era sua organização militar, suas legiões que marchavam como uma máquina de guerra, esmagando tudo em seu caminho. Roma era conhecida por sua paz romana, imposta pela espada. Foi durante o domínio de ferro de Roma que Jesus Cristo nasceu, ministrou, foi crucificado e ressuscitou. O Império Romano começou sua ascensão em 160 e embora sua parte ocidental tenha caído oficialmente em 476 d.C., sua influência em leis, línguas, governo e cultura ecoa até hoje. E agora chegamos à parte final da estátua, a parte em que nós vivemos. Os pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Daniel explica: Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Após a queda do Império Romano, seu vasto território nunca mais foi unificado sob um único poder. Ele se fragmentou em diversas tribos e nações, que deram origem à Europa moderna que conhecemos. A profecia diz que alguns seriam fortes como o ferro, as nações mais poderosas e industrializadas, e outros, frágeis como o barro, as nações menores e mais instáveis. E o mais impressionante é esta parte. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Ao longo dos séculos, eles tentaram se unir através de casamentos reais, semente humana, alianças políticas, tratados e até guerras de conquista. Napoleão tentou, Hitler tentou, a União Europeia tenta manter uma união, mas a profecia é clara. Eles nunca se tornarão um império único e coeso novamente. O ferro e o barro simplesmente não se misturam. E enquanto Nabucodonosor contemplava essa estátua gigante em seu sonho, algo extraordinário aconteceu. Daniel descreve: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Uma pedra não cortada por mãos humanas, ou seja, de origem divina, atinge a estátua em sua base, nos pés, e ao atingi-la, toda a estátua, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, se desfaz completamente, vira pó e é levada pelo vento. O que é essa pedra? Daniel dá a interpretação final e mais gloriosa. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Seu reino não é construído por mãos humanas, não é um império político como os outros. É o reino eterno de Deus. A vinda dessa pedra simboliza a segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para julgar as nações e estabelecer o seu governo de justiça e paz que não terá fim. Pense nisso. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, as nações divididas da Europa. Tudo aconteceu exatamente como Deus revelou a Daniel. Estamos vivendo nos dias dos dedos dos pés da estátua. A história dos impérios humanos está chegando ao fim. O próximo e último grande evento nessa linha do tempo profética é a chegada da pedra que destruirá tudo o que o homem construiu sem Deus. O sonho de Nabucodonosor não é apenas uma aula de história antiga. É uma poderosa mensagem para nós hoje. Ele nos mostra que a história não é um caos de eventos aleatórios. Ela está sob o controle soberano de Deus. Nos lembra que nenhum poder humano, nenhuma riqueza, nenhum império dura para sempre. Apenas o reino de Cristo é eterno. E o mais importante, o mesmo Deus que escreveu o fim desde o começo é o Deus que cuida da sua vida hoje. Ele tem um plano e ele está no controle. Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a grandeza do plano de Deus, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder outros estudos profundos como este. E, por favor, compartilhe esta mensagem. Mas pessoas precisam saber que o nosso futuro não está nas mãos de governos ou de crises mundiais, mas nas mãos do Deus que revelou o futuro há milênios e que está prestes a cumprir sua promessa final. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.